Ok. Vai ficar isso para sempre, não é possível. Oi? Meu som estava muito baixo aqui, gente. Alguém falou alguma coisa aí? Eu acho que foi engano. Ok. Então tá. Então vamos lá. Isso aqui a gente já viu. Hoje a gente vai terminar a parte de Monte Carlo. Aliás, gente, eu acabei de... esqueci de fazer a atualização lá da página, tá? Essas coisas, quando acontecer, vocês podem escrever, perguntar, pedir e tal, falar, pô, esquece da gente, não. Coloquei lá os slides e o material da semana passada. Não tinha percebido que estava faltando. Então, hoje a gente vai terminar um último método de amostragem de simulação Monte Carlo, chamado amostragem por importância. E eu vou passar rapidamente por isso, que já era para a gente ter terminado isso, para a gente entrar na parte de vetores aleatórios. Distribuições condicionais e conjuntas. Ok, então, começando aqui, a amostragem por importância, então, não sei se vocês lembram, a gente viu dois métodos de geração de números aleatórios. A transformada inversa, a gente tinha que obter a função acumulada de probabilidade, a distribuição acumulada de probabilidade, é uma função matemática, encontrar a inversa dessa função, e aí usar essa função matemática, a inversa da f-zão, para gerar números aleatórios. Gerava números no intervalo 0, 1 e aplicava essa função inversa, o número que apareceria, ele teria exatamente a distribuição de probabilidade associada com a f-zão que você escolheu. O outro método era o de aceitação e rejeição. O de aceitação e rejeição está descrito aqui nesse slide. A gente seleciona os dados de uma densidade G de X, de onde a gente sabe amostrar. A gente retém alguns elementos e rejeita outros. A gente fazia isso empurrando essa função G de X com uma constante até que ela ficasse maior acima da densidade da distribuição f de x desejada, da qual a gente quer amostrar. E, em seguida, você aceitava ou rejeitava dependendo da altura dessa f de x relativamente a esse envelope aqui, que era a g de x multiplicada pela mzão. Então, você retinha valores ou jogava fora alguns valores e retinha outros. Na amostragem por importância, a gente continua usando essa técnica de selecionar de uma distribuição g de x, da qual a gente sabe amostrar e que seria fácil, para encontrar a distribuição de uma outra distribuição desejada, f de x. Mas, diferente da aceitação e rejeição, em vez da gente jogar fora alguns elementos e reter outros, a gente retém tudo, não rejeita nada. Mas, ao usar a amostra, a gente dá um peso diferente e apropriado a cada elemento amostrado. E esse peso, ele vai, no final, corrigir a distorção pelo fato de que a gente tem uma amostra de G e não de F. Então, vamos ver como que é isso com um desenho. Aqui está a densidade-alvo. Você gostaria de ter uma amostra aleatória de uma densidade de probabilidade que tem essa forma matemática aqui. Se você fosse capaz de fazer isso, você deveria acabar com uma amostra similar a essa que está aqui na linha de baixo, essa azulzinha, esse tapetinho azul que está aqui. Essa figura e as próximas vêm desse livro, Probabilistic Robotics, que é muito legal, tem várias esses e vários outros métodos de geração de números aleatórios, filtro de partículas, o método Monte Carlo sequencial, é bem legal. É um livro daquele Sebastian Thrun, que ficou famosíssimo, porque foi um dos caras que criou o MOOC, né, o primeiro MOOC que explodiu de sucesso pelo mundo afora, um curso de, acho que era
de robótica ou de machine learning lá de Stanford. Eu não lembro agora, eu assisti pedaços desse curso, mas não lembro qual. Ele aquele Norvig, do livro famoso de inteligência artificial. Mas então, a gente está querendo amostrar dessa linha vermelha, dessa densidade vermelha, e, portanto, terminar com uma amostra similar a essa azul aqui. Só que o que você realmente consegue, por alguma razão, que você já tem um gerador de número aleatório, é dessa G que está aqui. Ela é praticamente uniforme nessa região, e depois ela dá uma subidinha, tal, desce para cá. E se você gerar dessa G, o que você vai ter no final é esse tapete azul que está aqui, que é completamente diferente e claramente não foi gerado dessa densidade F. Então, o que a gente faz? Agora a gente vai dar pesos a esses pontos que estão aqui embaixo, que foram amostrados da G, e, intuitivamente, se você gostaria de fazer com que esses pontos ficassem parecidos com pontos que venham da F, a ideia seria que esses pontos aqui tivessem mais peso, porque eles estão na região onde a função F tem mais importância. A função F tem a massa de probabilidade da densidade F está localizada nessa região e não nessa região final aqui. Então, esses pontos finais, eles deveriam ter pouco peso, pouca importância na amostra que a gente vai ter. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai verificar agora, que a gente realmente vai ter um peso. O peso vai ser simplesmente a razão de uma densidade sobre a outra. Lembra que as duas densidades são positivas nessa região aqui. E, então, esse número aqui é um número positivo no final. Pode ser maior do que 1, pode ser menor do que 1, porque aqui uma função não está envelopando a outra. Pelo contrário, né, como as duas têm que ter área total igual a 1, com certeza em algumas regiões a F é maior, em outras regiões a G é que vai ser maior, mais alta. Então, quando a gente calcular esse W que está aqui, alguns desses números vão ser bem maiores do que 1, outros vão ser bem menores do que 1, e essa altura aqui agora, associada com cada ponto X, é exatamente o W de X. Então, a gente está vendo que os pesos são maiores nessa região e menores nessa outra região aqui. E aí a gente usa essa amostra ponderada, quer dizer, os pontos X, mas com esses pesos associados, para fazer inferência sobre a distribuição F. Porque o que eu quero com a simulação não é exatamente ter um monte de dados da densidade. Eu quero inferir alguma coisa sobre a F. Eu quero saber qual que é o valor esperado dela, qual que é a chance de você ter um X maior do que um certo valor. Então, vamos ver agora como que a gente pode fazer inferência sobre a distribuição usando essa amostra ponderada. Então, vamos imaginar o seguinte, o que você quer saber sobre a f de x? Você quer fazer uma amostra aleatória dessa f de x para saber alguma coisa sobre ela, sobre as propriedades dessa variável aleatória que tem essa densidade. Vamos supor que você gostaria de saber esse tipo de coisas que estão aqui. Primeiro, eu gostaria de ter uma ideia do valor da esperança de x sem precisar fazer a integral. Pode ser muito difícil, pode ser impossível fazer o cálculo dessa integral, ela não é uma distribuição conhecida, não está listada lá no Wikipedia. É uma distribuição que eu inventei, que apareceu no meu problema. Como que eu posso calcular o valor esperado? Se você pudesse gerar diretamente da distribuição f de x, seria fácil. Você geraria um tanto de valores da f de x, com a distribuição x lá, da f de x, e simplesmente tirar a média aritmética delas. É uma boa aproximação para esse valor teórico. Mas só que a gente está assumindo aqui que você não consegue simular diretamente dessa f de x. Então, como é que você poderia ter uma ideia da esperança de x sem que você pudesse gerar diretamente dados da f de x? Uma outra coisa que você gostaria de conhecer é o desvio padrão da variável x. Então, lembrando que o desvio padrão é o quadrado da variância, o quadrado do desvio padrão é a variância, e essa variância é a esperança da variável x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado. Essa parte daqui a gente teria na linha de cima. Se você for capaz de obter uma estimativa, uma aproximação boa
para a esperança de x, mesmo sem gerar diretamente da f de x, ótimo, então esse pedaço aqui está resolvido. E para resolver esse outro aqui? Bom, seria a mesma coisa, se você tivesse uma amostra da f da x, da variável x, seria ótimo, você simplesmente pegaria essa amostra de x, elevaria ao quadrado todo mundo e tiraria a média aritmética desses números ao quadrado. Mas, de novo, a gente não tem uma amostra da variável aleatória x. A probabilidade de x ser maior que 2. Eu quero estimar isso daqui, eu não quero fazer o cálculo matemático, eu não quero achar a área, a integral sobre a densidade f de x na região de 2 até mais infinito. Não, eu não quero isso, eu quero obter isso. Se eu tivesse uma amostra de x, seria fácil. Eu simplesmente verificaria quantos a porcentagem, a proporção dos números que eu gerei, x, que são maiores do que 2. Isso me daria uma estimativa dessa probabilidade aqui. De novo, não tem uma amostra de x. E, finalmente, aqui embaixo, um cálculo talvez mais complicado, tentando mostrar por que realmente a gente quer fazer essas simulações, a gente precisa calcular umas coisas difíceis, que às vezes, mesmo se você tem a fórmula matemática da densidade, você não consegue fazer o cálculo, é muito complicado. Então, você gostaria de calcular a probabilidade de um número aleatório x, quando você calcular a esperança de menos o módulo desse x, essa é uma fórmula que pode aparecer por alguma razão, em algum cálculo, em algum... A coisa de interesse para você é calcular. Quando você tomar o módulo dele, elevar e a menos esse módulo, isso aqui fique maior do que o próprio módulo de x. Então, esse é um cálculo probabilístico complicado, que, de novo, se você tivesse uma amostra da f de x, para cada um deles, você verificaria se isso daqui aconteceu, se esse evento aconteceu ou não. E simplesmente contaria a proporção de vezes em que, quando você gerou um número x ao acaso da f de x, isso aqui aconteceu. Então, você encontrar a proporção de vezes em que isso daqui acontece, te daria uma estimativa razoável para essa probabilidade. Essa última linha mostra que isso aqui pode ser uma coisa absolutamente genérica. Isso aqui é simplesmente o conjunto dos ômegas aonde o x pertence ao conjunto em que e elevado a menos o módulo de x é maior do que x. Então, esse A pode ser um conjunto bem complicado. Se você quer calcular a probabilidade do x pertencer a esse conjunto, é só verificar, se tiver uma amostra de x, proporção de vezes em que isso aqui aconteceu. A gente está recebendo o tempo todo uma informação aqui de que a rede está bastante instável e parece que a conexão está muito ruim. Não sei se está sendo possível para vocês aí fazerem o... Deixa eu ver aqui o... Teve alguma mensagem de vocês? Ou... Deu algumas travadas, tá bom. Pois é, tá falando aqui, parece que é um problema da rede, tá, gente? E eu tô até na UFMG, então, em princípio... Mas... Ok, então vamos seguindo. Então, Então, cada uma delas... Como é que... O truque da amostragem por importância, ele vai ser obtido... Então, nos casos anteriores, quer dizer, se eu fosse usar os métodos anteriores, a transformada inversa e aceitação e rejeição, eles conseguem me gerar uma amostra da variável x. Então, se eu tiver uma amostra da f de x diretamente, eu posso simplesmente usar aqui, né, fazer o cálculo usando isso. Qual que é a ideia da amostragem por importância? Você não vai ter uma amostra da f de x. Você tem uma amostra de uma outra distribuição, da g de x, e o que a gente vai fazer é ponderar essa amostra sem jogar fora ninguém. Ok. Por que, como que isso é justificável? O que explica essa decisão? Por que os pesos têm que ser aquilo? A explicação é essa daqui.
O truque é escrever cada uma das coisas que você tem interesse em conhecer, cada uma dessas quantidades aqui, como uma esperança de uma variável aleatória. Então, ao fazer isso, a gente consegue usar o truque da amostragem por importância. Então, cada uma dessas quantidades que eu acabei de mostrar, e na verdade praticamente qualquer outra que você tiver interesse, ela pode ser escrito como o valor esperado não da x diretamente, mas de uma função matemática hx da variável aleatória x. Vamos começar, vamos rever cada um daqueles tópicos anteriores. Por exemplo, você quer calcular essa quantidade aqui, θ1 desconhecido, que é o valor esperado de x. Você gostaria de aprender essa quantidade, estimar essa quantidade. Nesse caso, a função hx é simplesmente a função identidade. Hx é simplesmente x. Porque, nesse caso, né, você está aqui diretamente. A coisa que você quer conhecer é exatamente uma esperança. Se h de x aqui for a identidade, então você tem exatamente o e de x, que é o que você quer conhecer. Então, esse primeiro caso é fácil, porque o que você está querendo conhecer é diretamente uma esperança. Acabou. O caso 2, vamos chamar θ2 agora, a variância de x. Nesse caso, a gente tem esses dois pedaços aqui. Esse pedaço daqui, ele vem daqui de cima. Tá aqui o e de x, né? Esse cara aqui é o θ1. Então, se você estimar bem o θ1, acabou. Esse pedaço aqui acabou. Falta agora obter esse primeiro pedaço. Nesse primeiro pedaço, você vê que realmente já está escrito também sob a forma de esperança. Isso aqui é a esperança, e qual que é a função matemática do x? É o x ao quadrado. Então, você tem aqui o θ2, é a esperança de hx. Então, a gente saberia, eu vou ensinar como estimar esse pedaço aqui com a amostragem por importância, e esse segundo pedaço, ele também vai ser estimado na amostragem por importância, porque esse pedaço θ1 aqui, ele é também uma esperança. Então, ele também pode ser estimado pela amostragem por importância. Então, a ideia é, a amostragem por importância eu posso usar desde que o que eu estou querendo conhecer, o que eu estou querendo fazer inferência, o que eu estou querendo aprender, é a esperança de uma variável aleatória. Então, parece uma limitação muito grande, mas não é. A gente está começando a ver que essas duas quantidades aqui, a esperança e a variância, todas elas no final se reduzem a esperanças. Mas, e um outro caso, uma probabilidade? A probabilidade não é uma esperança. Então, como é que eu posso escrever isso aqui como uma esperança de uma variável aleatória? Eu posso escrever, vai ser a esperança de uma função hx, onde essa hx é a função indicadora de que x é maior que 2. Está lá também no material do livro, não sei se vocês leram, na parte de transformação de variáveis aleatórias, mas o que acontece aqui? Você olha essa quantidade que está aqui dentro como um evento. O evento x ser maior do que 2. Então, você sabe qual que é a probabilidade de um evento acontecer. A probabilidade de um evento acontecer, você pode estimar olhando a frequência da ocorrência do evento. Você teria um tanto de x, você olharia se o x é maior que 2 ou não. Mas isso pode ser pensado como uma esperança de uma variável aleatória. Deixa eu estou com a impressão de que, na verdade, eu não estou conseguindo lembrar se eu falei disso ou não. Eu não lembro se eu falei. Deixa eu ver aqui. Eu falei dessas coisas, mas eu não sei se eu insisti ou enfatizei o fato da indicadora. Com certeza, é engraçado, eu acho que eu não... Eu falei do caso geral aqui, mas não insisti, não fui muito... Ok, tem isso lá nas notas de aula, mas deixa eu fazer aqui agora, então. Claro, como sempre, eu ainda nem aprendi a usar a... Peraí, é melhor eu usar o... Aqui.
Muito primitivo, hein, gente? Mas vamos lá. Você quer saber a probabilidade de um evento qualquer. Vamos pensar nesse daqui. A probabilidade de x é maior que 2. Como estimar isso aqui? Tá? Em princípio, essa probabilidade é a área debaixo da curva da densidade na região maior que 2. Mas uma maneira de você estimar isso é se você tivesse... Vamos supor que a gente crie uma nova variável, eu vou chamar ela de y, que é um indicador... deixa eu chamar aqui, seja o evento x maior que 2. Ou seja, é o conjunto dos resultados do seu experimento, tais que quando você pegar o experimento que você fez, sei lá, o cara que entrou no seu website nesse instante fazendo uma compra, esse é o seu fenômeno aleatório, e você está olhando uma variável x desse indivíduo, você está querendo saber se o número de coisas que ele está comprando é maior que 2. Tem um monte de outras coisas nesse fenômeno. Você tem o que ele comprou, o valor das coisas que ele comprou, tem um monte de variáveis que você poderia calcular a partir desse omeguinha, que é esse fenômeno aleatório, essa visita do indivíduo ao seu website. Nós estamos olhando uma dessas variáveis aqui, a quantidade de coisas que ele comprou. Então, eu quero saber a probabilidade do x ser maior que 2. Qual que é essa probabilidade? Dependeria da distribuição de probabilidade dessa variável x. Eu vou criar agora uma variável indicadora I de A. I de A é uma variável aleatória. O que é uma variável aleatória? Lista, duas coisas, né? Uma variável aleatória, VA, toda VA, ok. Essa lista aqui, se a variável for contínua, ela na verdade, a densidade de probabilidade. Porque o número de valores possíveis seria infinito, seria um número infinito, não enumerável, não tem como se listar. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Essa variável aqui, então, isso aqui é um comentário genérico. Legal. E agora, eu estou pensando aqui, eu estou com essa variável aleatória, que é uma variável indicadora, uma variável binária, indicadora da ocorrência do evento A. Então, o nosso evento A aqui é de que x foi maior que 2. Então, o que essa variável y é? É muito simples. Ela tem dois valores possíveis. Ela tem o valor y de ômega, né, para qualquer indivíduo lá, qualquer visita. Ele é 1 se ocorreu, se x de ômega foi maior que 2. Quer dizer, se ocorreu o evento A. E y de ômega é igual a 0 se não ocorreu, se o x de ômega é menor ou igual a 2, se não ocorreu. Então, essa variável y é uma variável derivada da quantidade aleatória x, da variável aleatória x.
Ela é derivada porque ela simplesmente indica se o evento que está associado com essa variável x, esse evento aqui de cima, se ele aconteceu ou não. Então, é uma variável muito simples, muito bobinha e muito importante. Vai aparecer 500 mil vezes na teoria e na prática da análise de dados, esse tipo de situação. Então, essa variável y que está aqui, como ela é uma variável aleatória, ela tem, olha aqui, a variável aleatória, toda variável aleatória é duas coisas. Uma lista de valores possíveis, a lista de valores possíveis aqui é 0 e 1. Y tem dois valores, ou 0 ou 1. Além disso, ela tem uma lista de probabilidades associada aos valores. Então, você tem duas coisas aqui. Uma coisa que você tem que associar é qual que é a probabilidade do y ser igual a 0. O que é isso, na verdade? Aliás, desculpa, 1, né? Essa daqui, quando que o y é 1? Y é 1 quando o x é maior que 2. Então, isso aqui, na verdade, é a probabilidade do x ser maior que 2. E aqui embaixo, a outra probabilidade associada é 1 menos a probabilidade de cima, mas ela também fica igual a y igual a 0, que é a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. O resto, né? Que é não ocorrer o evento aqui de cima. Ok, então essa é uma variável muito simples, com dois valores possíveis e duas probabilidades associadas. E o que é o valor esperado dessa variável y? Cada um dos valores possíveis multiplicado pela sua probabilidade de ocorrência. Então é isso aqui, mais 0 vezes a probabilidade do y ser igual a 0. Quando a variável é binária, a esperança da variável é essa parte aqui, é 0. É 0 multiplicado por isso. 1 vezes P, então é simplesmente a própria probabilidade do evento. Então é P de y ser igual a 1, que é, lembrando aqui, o que é o P de y igual a 1? É a probabilidade do x ser maior que 2. Então isso é P de x ser maior que 2. Então, o que eu estou dizendo é, lá em cima, essa probabilidade aqui, ela, na verdade, ela pode ser vista como a esperança de uma VA, de uma variável aleatória. Que variável aleatória? Da variável aleatória y, de uma variável aleatória y, indicadora da ocorrência. A gente fala variável indicadora, variável indicatriz da ocorrência do evento x maior que 2. Então, toda probabilidade pode ser vista como uma esperança aleatória. Então, e é isso que a gente vai usar agora ali naquele pedacinho da matéria lá. Então, voltando aqui agora para os slides, vou ver se eu acrescento isso lá. Vou acrescentar isso aqui nos slides. Mas esses slides, já desse jeito aqui, eles já estão lá na página, mas eu vou tentar acrescentar isso aqui, porque realmente eu acho que faltou, eu pulei esse pedaço, embora esteja lá no livro, nos slides anteriores, eu não enfatizei isso aqui. Ok, θ igual a 4 é a próxima quantidade. Gente, aqui é a mesma coisa que a gente falou antes. Aqui, de novo, isso aqui é a probabilidade de um evento, de acontecer isso daqui. Então, eu vou usar o mesmo truque, eu vou escrever essa probabilidade como a esperança de uma certa variável aleatória, onde esse x tem essa densidade fzinho. E o que é o h de x? O h de x é uma variável indicadora, só tem dois valores, 0 e 1. Depende do valor do x. Depende como? Bom, é a indicadora de que o x está dentro desse conjunto A. Quem que é o conjunto A? É o conjunto dos x tais que isso daqui acontece. Então, é simplesmente isso. A gente está escrevendo a probabilidade como o valor esperado dessa variável que tem só dois números, 0 e 1. E só é 1 se isso daqui é... Você está complicando, né? Você está escrevendo essa probabilidade como a esperança de uma variável que é só binária. Parece que você está forçando a barra para escrever isso daqui como uma esperança, mas é isso mesmo. A gente está forçando a barra para escrever isso. Uma das razões, gente, assim, é que, por exemplo, a esperança ela tem propriedades super legais. Uma delas é que ela é linear nas somas. Então, esperança de soma de variáveis
é a esperança das somas. São essas propriedades que vão ser exploradas depois e que vão tornar, às vezes, mais fácil você calcular ou estimar probabilidades. Em vez de calcular diretamente a probabilidade, você tenta estimar isso como esperança de variável aleatória. E aqui embaixo, então, esse raciocínio aqui, ele vale de maneira absolutamente geral. Se você estiver calculando a probabilidade, isso daqui como a esperança de uma variável indicadora, é a indicação de que o X pertenceu ao conjunto A. Ok. E se a gente, então, tem uma esperança de uma variável aleatória, estimar esperanças é muito simples. Se você quiser conhecer o valor, por exemplo, não de x, mas de x ao quadrado, como é que a gente faz? Se você tiver uma amostra do x, você aplica a função quadrática a cada valor e toma a média aritmética desses quadrados. Se você tiver uma função que não é só o quadrado, uma função mais complicada, a função h de x, tão complicada quanto você queira, é fácil. Se você tiver uma amostra de x, você simplesmente transforma cada um dos x, você tem uma amostra de x vindo da distribuição desejada, você transforma cada um desses valores e toma a média aritmética desses números. Por exemplo, se eu quero calcular a esperança de raiz de x, tranquilo. Se você tem uma amostra do x, você tira a raiz de todos os valores que você tem da sua amostra e tira a média aritmética dessas raízes. O problema é que a gente não tem uma amostra do x, uma amostra da distribuição desejada. Você sabe gerar de outra distribuição g de x. A aceitação e rejeição joga fora elementos de maneira seletiva, de maneira que ele termina com uma distribuição da f de x. É como se a gente estivesse dando pesos zeros e uns a cada valor que você selecionou da g. A amostragem por importância, ela vai ponderar todos os valores com pesos mais flexíveis, em vez de só 0 e 1. Bom, a gente quer o valor esperado de uma função de x, h de x, aonde essa x tem a densidade f de x. Então, cada uma daquelas coisas tetas que eu escrevi anteriormente era a esperança de uma função de x, onde x é uma variável que tinha essa densidade aqui. O problema todo é não tem uma amostra dessa x, então eu não posso transformar os números e calcular a média aritmética deles. Então, eu vou usar esse subíndice fzinho aqui para deixar muito claro, muito explícito, que essa letra x maiúscula que está aqui dentro é uma variável aleatória que tem essa densidade aqui. Porque a partir de agora, eu posso gerar um número aleatório que eu vou chamar de x, usando a densidade g ou a densidade f. E eu vou querer distinguir, na notação matemática, quando que eu estou gerando da g e quando que eu estou gerando da f. Vai ser importante isso agora. Então, eu sei gerar de uma distribuição g de x, uma densidade g de x, que tem um suporte maior ou igual ao suporte da própria f. Então, o que a gente vai fazer agora, nós vamos mostrar que essa quantidade aqui que você gostaria de calcular, você quer estimar, quer se aproximar, quer aprender quanto que é esse valor, e essa quantidade pode ser vista também como uma esperança, mas de uma outra função, que eu vou chamar de h estrela, e essa é a esperança supondo que x tem a densidade g e não a densidade f. Ou seja, eu vou mostrar o seguinte, que a quantidade aqui que você está querendo calcular, θ, que é a esperança de uma h de x quando x tem a densidade f, lembra, cada um dos termos anteriores aqui, cada um desses termos anteriores, nós escrevemos como um θ, que era a esperança de uma f, de uma h de x, quando o x aqui tinha a densidade fzinho. Então, essa aqui era o raciocínio, né? Que se eu tivesse uma amostra de x, a esperança seria simplesmente a média aritmética desses números x, da minha amostra. Se eu tenho a amostra de x, se você está querendo a esperança de uma h de x, por exemplo, de x ao quadrado,
Você simplesmente eleva cada um deles ao quadrado e toma a média aritmética. Ah, a função h de x é mais complicada, é a raiz de x. Beleza, tira a raiz de cada um desses números, calcula a média aritmética deles. Então, aqui agora, o que eu vou mostrar é que essa quantidade aqui, que seria fácil de estimar se eu tivesse uma amostra de x, eu posso estimar essa mesma quantidade θ, é a esperança de uma outra função, não da h, mas de uma função h estrela de x, mas esse x agora ele tem densidade g e não f. E como que isso é feito? É a coisa mais simples e boba do mundo. Você fica olhando, você fala assim, gente, isso tem até nome, não é possível, a coisa é boba demais, é simples demais. Ó, olha só, θ, que é a esperança dessa h de x de f, eu vou assumir que a x é uma variável contínua, se for discreta, essas integrais viram somas, mas é a mesma coisa. Então, cada um dos valores possíveis, multiplicados pela densidade, integrando todo mundo. Ok, isso, por definição, essa é a definição de esperança de uma variável, de uma função de uma variável aleatória. Agora, eu vou fazer o truque matemático mais simples e mais barato do mundo. Eu vou pegar essa expressão aqui, f de x, e dividir e multiplicar por uma mesma quantidade, g de x. Isso aqui cancela, né? E agrupar esses termos aqui. E agora eu olho para essa expressão e vou chamar esse pedaço todo que está entre parênteses de h estrela de x. Então, h estrela é a h antiga, a função antiga, vezes essa razão. Isso é o meu h estrela. Vezes a g de x, dx. Bom, mas o que é o d de x, o g de x? O g de x é uma densidade de probabilidade. Então, eu estou calculando a integral de uma função matemática de x, ponderando por uma densidade de probabilidade d de x. Ué, mas isso daqui seria exatamente o... Se você pegasse uma variável x, que segue a densidade g de x, uma variável aleatória que tem a densidade g de x, e falasse o seguinte, calcula para mim o valor esperado de h estrela de x. O que você teria que fazer? Essa conta aqui. Ou seja, essa conta, essa expressão matemática, é simplesmente igual aqui à esperança dessa função h estrela de x maiúsculo, de variável aleatória, quando essa x maiúscula tem a densidade g de x. Então, a θ, que seria essa esperança, que é aquela primeira integral, ela pode ser vista como esperança sob g de h estrela, onde essa h estrela é essa nova quantidade aleatória que está aqui, onde você pega a h antiga e multiplica por essa razão. E essa razão é o que a gente chama de peso, o peso da amostragem por importância. Então, é só notar que agora a variável x que está aqui dentro, ela não tem a densidade f, tem a densidade g que está aqui. Então, olha o truque legal. Você quer conhecer alguma coisa de uma variável x que tem densidade f. Você não precisa gerar x com a densidade f. Você gera x com densidade g e calcula a esperança dessa quantidade. O que você vai ter é exatamente o que você gostaria que está aqui na esquerda. Então, como é que a gente usa isso na prática? Na prática, então, como é que isso é útil, né? Vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui, vamos imaginar que a gente deseja a esperança dessa x, onde x vai ter essa densidade gama, 3 por 3. Então, e nesse caso aqui, a h de x é simplesmente x, diretamente x. Mas você não sabe gerar dessa distribuição gama 3, 3. Você sabe gerar de uma exponencial 1, a gente viu como gerar de uma exponencial 1 na aula passada. Você gera 200 valores dessa daqui, que é uma distribuição que você sabe gerar. Para cada um desses 200 valores que você vai gerar ao acaso, você calcula o peso. O peso é a razão das densidades. Você não sabe gerar dessa densidade, mas você tem a fórmula da densidade de probabilidade. A fórmula da densidade da gama é uma constante
vezes x ao quadrado, vezes e elevado a menos 3x, menos 3x. E a densidade da exponencial 1 é muito simples, é só um decaimento exponencial puro e simples, e elevado a menos x. Então, essa razão, ela fica igual a essa quantidade que está aqui. Então, com esses pesos agora, você estima a esperança de uma variável gama, de uma variável x que tem uma densidade gama, é igual à esperança dessa expressão, onde essa x tem uma densidade exponencial 1. Então, o h de x aqui era simplesmente a identidade, vezes o peso é essa razão, está aqui em cima, né? Então, você vai colocar isso aqui, e você vai agora pegar cada um dos x que você tem e fazer esse cálculo. Vai calcular a média aritmética, porque como é uma esperança só, o valor esperado, como é que é estimado? Bom, você gera um tanto de x com essa g e calcula a média aritmética dessas quantidades. Então, aqui. Você vai calcular x vezes o w de x, calcular a média aritmética deles. Então, com o script que vem a seguir, eu tive uma estimativa igual a essa quantidade, usando só 200 números, estão aqui, eu tive uma estimativa igual a isso, quando o valor exato que você pode calcular para essa densidade é igual a 1. É claro, gente, que ninguém vai... A gente conhece os valores exatos dessa distribuição gama, a gente tem algoritmos já prontos, a gente sabe simular dessa gama. Eu estou usando isso aqui como exemplo só porque é o caso em que a gente sabe exatamente quanto que seria o valor exato dessa quantidade, dessa esperança, e aí a gente pode comparar o que a gente obtém fazendo a estimativa com o valor exato que a gente conhece. Mas o uso real dessa técnica aqui, desse truque, é para situações onde essa esperança é impossível de ser calculada. Aqui é só o script em R para fazer isso. E aqui o desenho. Olha, a distribuição gama, ela tem essa linha, a densidade da gama é essa linha tracejada. Então, eu gostaria de gerar uma amostra dessa densidade tracejada aqui e simplesmente tirar a média aritmética dos valores, para ter uma aproximação para o valor esperado. Eu não tenho isso, eu gerei dessa distribuição que está aqui, essa distribuição exponencial. Os números que eu gerei é o tapetinho que está aqui embaixo. Para fazer isso é esse código aqui, tá, gente? O tapetinho que está aqui embaixo. Aí, depois de gerar esses números, eu calculei a razão entre essas duas densidades, e isso é o peso. Então, eu multipliquei cada um desses valores, a altura aqui do tapetinho é exatamente o peso. E aí, o que eu faço agora? Eu pego cada um dos x que eu tenho, multiplico por esse peso e tiro a média aritmética, é aquele número que eu mostrei antes, o que eu falei aqui, esse número que está aqui, 1.10, etc. Que você, se usar a mesma semente aleatória aqui, você vai obter exatamente o mesmo valor. Aliás, gente, agora que eu vi que eu não estou no modo de exibição. Ok. Um outro exemplo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar agora esses exemplos finais aqui para vocês lerem por sua conta. Tá? Não vou terminar isso aqui, não. Eu acho que só esse único exemplo que a gente viu, tem esses outros aqui, eu espero que você dê uma olhadinha. Tem essa outra parte aqui, a amostragem, a reamostragem da amostragem por importância. É bacana também, mas eu não vou, esse ano a gente já está atrasado, eu não vou comentar sobre isso. Se você quiser, você pode ler por sua conta, mas não vou cobrar isso, não vou nem passar exercícios dessa parte aqui. Então, com isso eu vou encerrar essa parte de simulação Monte Carlo. A grande lição que a gente vê é a seguinte: quando você quer gerar, então, o que foi descoberto logo no início, quando os primeiros métodos apareceram, a gente viu até a história, aparece exatamente com o von Neumann, junto com a criação dos computadores, os primeiros computadores, ENIAC. O que a gente faz para gerar dados de uma certa variável aleatória? Na verdade, variável, vetores aleatórios, o que a gente faz não gera diretamente da distribuição de interesse. A gente, em geral, gera de outra distribuição e aí faz uma transformação. Você faz uma aceitação-rejeição, você faz a amostragem por importância. Existe a transformada inversa.
Você mesmo na transformada inversa, você gera da uniforme 0,1 e aí transforma matematicamente para o número que no final você vai ter exatamente a distribuição de interesse. Então, essa é a grande lição que fica desse método de simulação Monte Carlo. Você gera de uma distribuição que é mais fácil, que é conhecida, e transforma, de alguma forma, esses números para que eles tenham, no final, a distribuição de interesse. Essa ideia, ela vai ficando cada vez mais sofisticada à medida que você vai vendo outros métodos, por exemplo, método de amostragem Monte Carlo sequencial, filtro de partícula. É sempre essa ideia fundamental, mas ela é feita agora de uma maneira mais sofisticada do que esses métodos que a gente viu aqui. Se tiver, agora seria um bom momento se tiver alguma pergunta sobre esse tópico, porque a gente vai passar para outro assunto agora. Professor, eu posso utilizar esse método a partir de uma amostra que eu tenho para provar de alguma forma que ela segue uma determinada distribuição? A gente tem técnicas, eu na verdade era até um tópico que antigamente eu já teria ensinado, eu decidi pular, porque eu quero chegar depressa nessa parte de vetores aleatórios, distribuições condicionais e conjuntas. Então a gente tem maneiras de testar, checar se uma variável ela segue uma certa distribuição, ou um vetor aleatório segue uma certa distribuição. Mas, em geral, a gente tem maneiras de usar a simulação Monte Carlo para isso, mas, em geral, isso não é feito, não. Porque se você quer saber se a sua amostra segue uma certa distribuição, você poderia fazer isso fazendo o seguinte: bom, se você acha que tem uma certa densidade, que segue uma certa distribuição, talvez você geraria uma amostra enorme com a sua distribuição de interesse e, por exemplo, compara o histograma da amostra gerada por simulação Monte Carlo com o histograma dos seus dados. Poderia ser uma possibilidade, né? Só que a gente tem maneiras até teóricas de fazer isso. Hein? Exatamente dessa forma que a gente fez. Poderia sim, mas essa ideia, você pode fazer isso de maneira teórica, sem precisar fazer a simulação. A gente vai ver isso. Teste Kolmogorov, teste Q quadrado, tem várias maneiras a gente fazer isso. Obrigada. Mas a simulação Monte Carlo, ela é extremamente útil. Realmente, se você não consegue fazer cálculos teóricos e quiser ter a ideia de alguma coisa, use Monte Carlo. Ele simula para você o que é o comportamento daquela coisa aleatória que você tem em mãos. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Professor, eu tenho uma dúvida sobre a simulação Monte Carlo e as técnicas de amostragem que você falou. Comparado ao Bootstrap, o que você acha disso? Você acha que vale a pena? Quanto que vale a pena usar uma ou outra para fazer uma amostragem? A gente não falou de Bootstrap, mas lá no ICD, né, eles cobrem essa parte. O Bootstrap é um método de simulação de amostras, mas é um método bastante... muito interessante, tem umas propriedades teóricas super legais. Mas qual que é a ideia dele? É diferente. Ele fala o seguinte: em vez de amostrar de uma distribuição de probabilidade, eu vou amostrar da própria amostra que eu tenho. Então, ao amostrar da amostra, né, isso gente, para quem não viu o Bootstrap, essa parte aqui vai ficar completamente opaca, né? Você não vai entender. Então, isso é para quem já viu esse assunto de Bootstrap antes, tá? Então, respondendo, são diferentes, né? O Bootstrap, vamos só primeiro falar, para que ele é usado?
Ele é usado fundamentalmente para você conhecer propriedades de estimadores. A gente ainda vai ver isso mais para frente. O que são estimadores e o que são essas propriedades. Então, você quer, por exemplo, variância de vício, você quer conhecer, esse cara ele tem um vício grande, ele é viciado ou não, qual que é o tamanho, qual que é o valor do vício, qual que é a variância do estimador. A gente usa, em geral, o Bootstrap para fazer isso. E o Bootstrap, então, o que ele permite é você ter uma ideia das propriedades do estimador usando uma reamostragem em cima da amostra que você tem. Se você tiver uma amostra relativamente grande, vamos lembrar, o histograma da amostra, ele se parece com a densidade de probabilidade. Então, é como se você estivesse fazendo simulações de amostras da densidade de probabilidade. Então, isso realmente é válido, ou é só uma heurística e tal? Não, é válido, é um negócio super legal, mas então tem um conceito um pouco diferente do que a gente está vendo aqui. Eu acho que a gente vai ver isso mais lá na frente. Eu, em geral, não falo sobre o Bootstrap nesse curso. Não é porque não é importante, mas porque ele é coberto em outras disciplinas. Mas a gente pode voltar a falar sobre isso lá na frente, se você me lembrar. Tá bom? Mas eu preciso explicar estimadores primeiro. Nesse instante fica... Então, o intuito de simplesmente gerar uma amostra que tem uma certa distribuição e tal, em princípio o Bootstrap ele tem uma limitação, né? Porque a única coisa que você pode fazer é reproduzir os próprios dados que você tem em mãos. Então, por que isso funciona? Nós vamos deixar isso um pouco mais para frente. Mais alguma pergunta, gente? Ok, então vamos lá com vetores aleatórios agora. Até agora a gente falou de uma única variável aleatória, mas em geral a gente vai trabalhar com vetores, vetor aleatório com uma certa dimensão. Ele vai estar num espaço de dimensão K. Cada uma das entradas desse vetor, em geral eu vou denotar o vetor com uma letra em negrito, e cada entrada do vetor, a entrada I do vetor X negrito, cada uma dessas entradas é uma variável aleatória medida no mesmo resultado ômega do experimento estocástico. Essa frase aqui está meio estranha, mas já vai ficar clara em seguida. Então, a importância vital da gente trabalhar com vetores aleatórios é que uma variável, ela vai dar... Uma dessas variáveis aqui, ela em geral dá informação sobre o valor da outra variável. Então, deixa eu tentar destrinchar esse primeiro slide. A ideia é a seguinte: o arcabouço matemático, a gente volta sempre naquele negócio do espaço amostral. Por isso eu gastei tanto tempo no início do curso insistindo nesse formalismo matemático. A gente tem um espaço amostral com uma medida de probabilidade sobre os subconjuntos desse ômega aqui. Então, esse conjunto ômega, ele pode ser complexo, né? Cada resultado do experimento pode ter muitas características de interesse. O resultado é acompanhar a compra do sujeito no seu website, a visita do sujeito no seu website. Então, tem uma série infinita de variáveis que você poderia estar modelando. O dia e hora em que esse sujeito está entrando, se ele está cadastrado ou não no seu website, as compras anteriores que ele fez, a compra que ele está fazendo naquela visita, o que ele está comprando naquela visita, só o que ele está comprando pode ser quebrado em trocentas coisas, né? Cada um dos itens, o número de itens, cada um dos itens individuais que ele está comprando, o valor desses itens, a quantidade que ele está comprando de cada item, se ele tiver cadastrado no seu website informações anteriores dele, talvez informações cadastrais, idade, sexo, etc. Então, todas essas têm uma quantidade enorme de variáveis. Em geral, a gente não mede as infinitas variáveis. Muitas vezes, várias coisas que você está naquela visita, você ignora, você nem guarda no seu banco de dados. Você acha que são irrelevantes, depois, às vezes, descobre que não é tão irrelevante assim, mas você não guardou.
Imagina que você coleta várias medidas do experimento aleatório, nesse caso, o experimento aleatório é a visita do sujeito no seu website. Você coleta essas várias medidas num vetor. Então, você tem N medidas que você fez em cima desse vetor aleatório. A coisa importante aqui é que essas variáveis, agora, x1, x2, x3, elas são medições feitas no mesmo resultado ômega do experimento. E daí? O que tem isso? É que o modelo teórico é esse daqui. Eu tenho um conjunto, ômega representa um fenômeno mais ou menos complexo, e a partir desse único ômega eu meço várias coisas. Quantidade de itens que ele comprou, o preço total da compra dele, e hora e dia da semana, né? O dia da semana e hora em que ele fez a compra. Todas são sobre o mesmo omeguinha, o mesmo elemento ômega do espaço amostral. Alguns exemplos. A gente tem imagens. O ômega é o conjunto das matrizes N por M. As imagens são as matrizes N por M. Vamos pensar que são imagens preto e branco. Seleciona ao acaso uma dessas imagens. Aí, imagina que é imagem tom de cinza, então é uma matriz só. Tá? É uma imagem preto e branco, só tom de cinza, o número de 0 a 255. A intensidade de cinza em cada um dos pixels são as características de interesse. Então, o seu vetor aleatório é a imagem, propriamente dita, é esse conjunto de valores aqui, x1 até xnn. Todas as medições, que são a intensidade de cinza em cada um dos pixels, ela foi feita sobre o mesmo resultado do experimento, que foi a imagem que você selecionou. O resultado do experimento é a imagem selecionada. Essa imagem tem um tanto de pixels, e esses pixels estão aqui, e eles estão amarrados entre si. Eles estão vindo da mesma imagem. Uma rede social vista como um grafo direcionado. Os nós são os usuários, as arestas direcionadas são as relações de seguidor-seguido. O experimento consiste em selecionar um nó ao acaso dessa rede. Vamos supor que a gente é capaz de fazer isso. Não é simples, né? Quando às vezes você não tem o acesso à rede inteira, você só vê ela em pedaços, você só vê ela quando ela se manifesta, por exemplo, no Twitter. Professor. Oi. Professor. Fala. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu já tinha entendido que a própria variável aleatória, ela já era uma feature de um evento. Então, essa concepção que eu estava era errada. Porque agora que a gente está explorando isso. Não é errada, não, está certa. O que a gente está falando agora é que a gente está medindo várias features simultâneas do mesmo fenômeno. Da mesma feature, então, no caso seria. Não, em geral a gente guarda o nome feature para uma característica do dado. Por exemplo, aqui, se você está olhando uma rede social, você está pegando um nó, você olha K features, 3 features, por exemplo, 3 features aqui de interesse, que seria a primeira, a idade do nó, há quanto tempo ele faz parte da rede social, o número de outlinks daquele nó e o número de inlinks daquele nó. São 3 características do nó, do vértice do grafo que você está pegando. Todas calculadas no mesmo vértice. Okay. Então, são 3 features associadas com o vértice. O que você fez, assim, o experimento aleatório, digamos assim, é do vértice. E, a partir disso, você tem algumas características aleatórias induzidas, que são extraídas do vértice. Ok? Okay. E aí, por exemplo, um dos objetivos seria você tentar entender uma das variáveis em função das outras. Qual é a relação probabilística entre o número de outlinks do nó com a idade do nó? Então, nós mais antigos na rede tendem, em geral, a ter mais outlinks do que nós mais recentes? Essa é uma das perguntas que você poderia estar fazendo e estar com interesse. Então, você gostaria de predizer um em função do outro. Você tem o problema de classificação, né? Clássico aqui. Coleção de itens classificados em 2 ou mais grupos. Por exemplo, coleção de e-mails classificados em spam ou não spam. Aqui é a coleção de e-mails já enviados e a coleção de e-mails, você quer resolver esse problema de classificação
para os e-mails futuros, que ainda nem estão coletados, né? Que ainda nem existem. O outro, a coleção de tomadores de empréstimo no banco. Os sujeitos que pagam versus os que não pagam de volta o empréstimo dentro do prazo. Crânios humanos numa escavação arqueológica, os crânios classificados em masculinos versus femininos. Então, está lá a coleção e a gente está pensando nela, os itens que existem e os itens que ainda vão existir, que ainda podem existir. Em cada item da coleção, a gente mede 2 tipos de variáveis aleatórias. Por exemplo, vamos pensar no caso de e-mails que a gente tem interesse em classificar em spam e não spam. Uma das variáveis, que em geral é binária, 0 ou 1, como só estão 2 classes, eu simplesmente estou identificando o objeto como sendo da classe 1 ou da classe 2, 0 ou 1, spam ou não spam. Ou lá no caso dos tomadores de empréstimos, inadimplente ou não inadimplente. E aí você tem um outro conjunto de variáveis. Essa é uma variável, uma feature. Aí você tem um conjunto de outras features aqui. K igual a 3 features, ou atributos. x1, x2, x3. x1 é o número de vezes em que aparece a palavra sale, o número de vezes que aparece a palavra offer, e o número de vezes que aparece a palavra Viagra. Em geral, essa lista de features de interesse seria bem maiores, né? Então, para cada e-mail, eu tenho um vetor aleatório, que eu estou denotando com essa letra X em negrito, formada por essas 4 features aqui, 4 variáveis aleatórias. Mas por que eu estou usando uma letra diferente para essa primeira aqui, que é a variável binária 01? Porque eu quero separar essa feature, eu quero dar para ela um papel de destaque, um papel diferente. Eu quero predizer o valor dessa variável, se ela é 0 ou 1, a partir das demais, x1, x2, x3. Claro que todas aqui estão sendo medidas sobre o mesmo e-mail, e é por isso que faz sentido eu tentar predizer o valor dessa a partir dessas outras aqui. Então, eu estou querendo calcular a probabilidade condicional, qual que é a chance do y ser igual a spam, dado os valores de x1, x2 e x3, dado que a palavra sale apareceu 3 vezes, a palavra offer apareceu 1 vez e a palavra Viagra apareceu 3 vezes. Mais do que isso, eu gostaria de entender como que essa probabilidade aqui, ela muda quando eu alterar alguns desses atributos aqui. Então, quando agora, por exemplo, tanto x1, x2, x3, todos forem iguais a 0, o que acontece com essa probabilidade? Ela provavelmente diminui, mas diminui para quanto? Qual é o valor dela agora? Então, eu gostaria de ter essa probabilidade como uma função dos valores de x, dos atributos x. Eu vou pular essa parte aqui, gente. Então, explorando, o que a gente vai estar querendo fazer? Eu agora vou voltar a escrever o vetor como x1, x2, xk. Pode ser que você queira isolar um desses atributos, dessas quantidades aqui, para fazer predição dela. A partir das demais. Mas eu, por enquanto, eu vou agora voltar a escrever todas elas de maneira indistinta, assim, né, como x1, x2, xk, e eu poderia, em princípio, analisar cada uma dessas variáveis separadamente das demais e ajustar um modelo de probabilidade para cada uma delas. Por exemplo, eu posso falar, essa variável x1 ela é uma binomial, essa x2 aqui é uma gaussiana, a xk aqui vai ter uma distribuição Pareto. Eu poderia fazer isso, tentando fazer isso separadamente para cada uma delas. E isso é chamado de análise marginal. Como que a gente vai ver que essa... A gente já viu assim, faz o histograma e vê se parece com, né, os histogramas vindos dessas variáveis. Tem outra maneira mais razoável de fazer isso? Tem, a gente vai ver mais para frente. Mas isso seria a análise marginal. E é o que a gente vem fazendo até agora. Agora, o mais interessante é quando a gente analisa essas variáveis conjuntamente. A análise conjunta, ela procura explorar as relações probabilísticas que existem entre essas variáveis. Então, quando esse vetor x ele é composto apenas, cada uma dessas variáveis aqui de dentro, ela é uma variável aleatória discreta, distribuição conjunta dessas variáveis, ela é simples. Como no caso de uma variável só,
a gente precisa, quando você tem um vetor de variáveis discretas, a gente precisa só especificar uma lista de valores possíveis para o vetor x e uma lista de probabilidades associadas. Então, se uma dessas variáveis aqui de dentro, vamos chamar de xi, ela tem mi valores possíveis, a lista de valores do vetor x é simplesmente o produto. M1, número de valores da variável x1, vezes M2, que é o número de valores da variável x2, etc. E depois disso, então esse daqui seria um conjunto de pontos, né, nesse conjunto de pontos desse vetor, que são os pontos possíveis para o vetor x todo. E agora você atribui uma probabilidade maior ou igual a zero a cada um desses números finito de pontos, estão aqui os números de pontos, e eles têm que somar 1. Todas essas probabilidades, todas as demais probabilidades de interesse são obtidas a partir dessa lista de probabilidades básicas. Então, vamos pensar num exemplo muito simples. Tem um conjunto de pacientes que visitam um especialista médico e que tem problema na garganta. A gente inclui em ômega os pacientes do futuro, não só os que estão no nosso dataset. Vamos imaginar que ele faz isso porque ele tem suspeita da presença de infecção por uma certa bactéria. E tem 2 tipos de testes em cada paciente. Todo paciente desse dataset, a gente tem um teste padrão ouro que tem um resultado positivo ou negativo. Esse teste padrão ouro é caro e demorado. Ele demora dias lá no laboratório e é caro. E tem um outro teste bem mais rápido, bem barato, que tem também resultados positivos ou negativos, mas que tem uma menor qualidade do que esse teste padrão ouro. Então está aqui. A gente vai pensar agora num vetor x, então só para esse paciente, você podia medir um tanto de coisas nesse paciente, mas nós vamos medir só 2 características aqui. O resultado do teste ouro e do teste rápido. Então, para esse conjunto de pacientes, nós fizemos os 2 testes, e está aqui o teste ouro e o teste rápido. Todos os 2, cada uma dessas 2 variáveis é discreta. Elas têm os valores, os resultados 0 e 1, positivo ou negativo. Então, o vetor x, esse vetor aqui, ele tem 4 resultados possíveis em função do resultado do teste ouro e do teste rápido. Então, tem 4 resultados. O vetor x, ele tem o resultado 0, 0, resultado 0, 1, 1, 0 e 1, 1. O que você precisa agora é de atribuir probabilidades a esses 4 números, a essas 4 probabilidades, a essas 4 possibilidades aqui, que são os valores possíveis do vetor. Por exemplo, imagine que essas probabilidades aqui são obtidas exatamente porque a gente pega uma amostra enorme de pacientes, a gente faz os testes, os 2 testes, a gente verifica o que deu positivo e negativo e acha essas frequências aqui, aproximadamente essas frequências. Mas qualquer atribuição aqui, ela é válida como uma atribuição matemática, né, de probabilidade. Se está conectada com o mundo real ou não é outra coisa, mas qualquer atribuição é válida desde que esses números sejam maiores ou iguais a 0 e somem 1 aqui no final. A partir dessa distribuição que está aqui, está mostrada aqui, os valores possíveis do vetor e as probabilidades, você pode obter a distribuição marginal de cada variável. Observa que eu não te falei qual que é a variável do teste ouro, não te falei qual que é a variável do teste rápido. Eu estou te dando a variável do vetor inteiro. Mas você quer só a chance do teste ouro ser 0, ser negativo, e a chance do teste ouro ser 1. Como é que você obtém isso? Bom, a gente já sabe, esse evento aqui, o teste ouro ser 0, ele acontece de 2 maneiras. Ou o teste ouro é 0 e o teste rápido é 0 também, ou então o teste ouro é 0 e o teste rápido é 1. E esses 2 eventos, esse daqui e esse outro evento, eles são disjuntos. Você não pode ter um indivíduo tendo o teste rápido igual a 0 e o teste rápido também ao mesmo tempo positivo. Ele não pode ter o teste rápido negativo e positivo ao mesmo tempo. Então, os eventos são disjuntos e, portanto, a probabilidade é a soma das probabilidades.
essas duas probabilidades aqui estão na tabela. A primeira, que é o teste, os dois serem zero, é 0,40, está aqui. E a segunda probabilidade é 0,19, que está aqui. Então, essa probabilidade aqui, só do T0 ser zero, a gente obtém facilmente somando essas duas probabilidades aqui. Somando as linhas da matriz, onde o teste ouro é zero, e o teste rápido muda de valor. A mesma coisa para o T0 igual a 1. O teste ouro igual a 1, você simplesmente vem aqui, pega as linhas da matriz em que o teste ouro é 1, soma sobre todos os valores possíveis do teste rápido, porque isso aqui está te dando a probabilidade de que conjunta desse teste e desse teste, desses dois resultados simultaneamente. Então essa probabilidade do teste ouro C1 é simplesmente a probabilidade desses dois eventos aqui. A probabilidade desse evento e mais a probabilidade desse evento, porque esses dois eventos são disjuntos. Esse aqui. Da variável TR é o mesmo raciocínio. Se você quer a TR, você agora soma as linhas em que TR é igual a zero, aqui, para ter a probabilidade do TR ser zero. E soma as linhas da TR igual a 1, são essas duas linhas, essas duas probabilidades aqui, para ter a probabilidade do TR igual a 1. É claro que como a TR igual a 1 é 1 menos a TR igual a 0, porque ou TR é 0 ou TR é 1, você não precisava nem ter calculado essa segunda linha aqui, esse cara aqui, né? Você não precisava ter feito essa conta. Tivesse feito a primeira, a segunda você poderia obter por subtração simples. Então, de maneira genérica, se a gente tiver duas variáveis... Peraí. Se a gente tiver duas variáveis aleatórias, a gente diz que elas são independentes se os eventos de que a primeira variável igual a um valor x e a segunda variável igual a um valor y, se esses dois eventos eles são independentes para qualquer combinação de x e de y. Então, se a variável x e a variável y são independentes, a probabilidade de acontecer isso e acontecer isso daqui é igual ao produto das probabilidades. Equivalentemente, se x e y são independentes, a gente sabe que a probabilidade desse cara aqui, dado esse outro evento, ela é igual simplesmente à probabilidade do x ser igual do xão ser igual a x. A gente já viu esse conceito de variáveis aleatórias independentes. Nesse caso, essas duas variáveis, T0 e TR, dadas por essa tabela aqui, elas são independentes? Elas não são independentes. É só a gente verificar rapidamente um caso, por exemplo. Basta achar um caso em que essa propriedade aqui não é válida, para você dizer que elas não são independentes. Porque para ser independente, isso aqui tem que ser válido para todo par xy. Então, vindo aqui, por exemplo... Qual que é a probabilidade do T0 ser 1 e do TR ser 1? Que é isso daqui. Essa probabilidade é 0,38 na tabela. Ok, 0,38. Esse cara, 0,38, ele é igual à probabilidade do T0 ser 1 vezes o TR ser 1, que são os dois eventos que estão aqui. Ó. A primeira variável, T0 igual a 1, a segunda. Então, são iguais? Bom, vamos ver. Quem que é o T0 igual? A gente já achou essas probabilidades marginais, a gente encontrou nos slides anteriores. Por exemplo, T0 igual a 1 era igual a essa soma aqui, porque eu simplesmente vim aqui no teste ouro, teste ouro C1, é essa soma desses dois termos aqui, ó, 0, entendeu? Essa soma aqui é exatamente esse pedaço aqui. Esse pedaço é essa soma aqui, isso é a probabilidade do teste ouro C1, que é isso aqui. Então, quando você faz essa conta, você encontra 0,23, que não é igual a esse outro lado esquerdo que está aqui. Então, não. São diferentes. Como são diferentes, significa que o resultado do teste ouro não é independente do teste rápido. Ó, isso não é... Realmente, a gente nunca esperaria isso, né? Se o teste rápido tem algum valor, se o teste ouro é bom, é muito bom, quase perfeito, você gostaria que o teste rápido, que é mais vagabundo, ele vai ser pior do que o teste ouro, mas você gostaria que tivesse associado, porque senão
não vale a pena, né, usar o teste rápido. Então, a ideia é que, na verdade, os testes tendem a concordar muito mais frequentemente do que se eles são independentes. Por exemplo, aqui nós estamos vendo, os dois testes concordam, a chance deles concordarem é 0,38. Se eles fossem independentes, essa probabilidade deles concordarem em um, dos dois serem positivos, deveria ser 0,23, que é o que a gente observou aqui. Dado o quanto que o teste ouro acerta, dado o quanto que o teste rápido acerta, o quanto que eles são, cada um deles é positivo, a chance dos dois simultaneamente serem positivos, se eles fossem independentes, ou seja, por mero acaso, deveria ser 0,23. E, na verdade, deu um número bem maior, 0,38. Do mesmo jeito, a chance dos dois testes concordarem no sentido de serem ambos negativos é 40%. Está aqui na tabela, 0,40. Esse 0,40 é diferente de 0,25. E o que é o 0,25? Se você pegasse essa tabela aqui, calculasse a probabilidade do teste rápido ser negativo, calculasse a probabilidade do teste ouro ser negativo, e aí falasse, bom, imagina que o teste ouro não tem nada a ver com o teste rápido. Qual que seria a probabilidade de você ter o teste ouro e o teste rápido, ambos iguais, ambos negativos? Bom, seria o produto das probabilidades. Isso seria 0,25, que é bem menor do que o que realmente você tem aqui nessa tabela. Com mais de duas variáveis aleatórias. Suponha que a gente tenha um vetor com 4 variáveis aleatórias. Agora, x1, x2, x3, x4 são essas aqui. O diagnóstico de uma doença, presente ou ausente, o sexo masculino ou feminino, a idade classificada em 3 categorias, criança, adulto, jovem ou idoso, e fumante ou não fumante. Então, existem agora 24 valores possíveis para o vetor X. Cada indivíduo da população vai ter o vetor X igual a uma dessas 24 possibilidades aqui. Existem, então, para essa população de interesse, probabilidades associadas aos 24 valores possíveis, todas não negativas, e somando 1. Então, daqui um exemplo de probabilidades. Eu estou multiplicando aqui por 100, para não ficar, porque os números ficam muito pequenininhos, né? Então, tem 24 valores possíveis para o vetor, são as configurações para as 4 variáveis. Essa lista, evidentemente, vai ficando muito grande quando o número de variáveis aumenta, e aqui estão as probabilidades associadas com cada uma dessas configurações. Por exemplo, qual que é a chance da variável x1 ser igual a 1, a variável x2 ser igual a 2, ao mesmo tempo a variável x3 ser igual a 3 e, ao mesmo tempo, a variável x4 ser igual a 1. Quer dizer, qual que é a chance desse perfil que está aqui na última linha aparecer para você, ao selecionar um indivíduo dessa população aí ao acaso? É 4,9% de chance. Tá? Mais ou menos 5% de probabilidade, a chance de você observar um indivíduo com exatamente essa configuração de valores para as 4 variáveis. Como é que a gente obtém as distribuições marginais? Do mesmo jeito que a gente fez com 2 variáveis. Então, qual que é a probabilidade do x1 ser 0? x1 é 0, você soma sobre todas as possibilidades das demais variáveis. Porque, para o x1 ser 0, você tem esse evento x1 ser igual a 0, ele pode ser decomposto na união de vários eventos disjuntos. Então, x1 é 0, são essas linhas em azul. O x1 é 0, você tem que dar valores, você pode dar valores para o x2, x3 e x4, e as possibilidades são essas daqui, são essas linhas que estão em azuis. E cada uma dessas linhas são eventos disjuntos. Um indivíduo não pode ter esse perfil para x1, x2, x4 e, ao mesmo tempo, ter o perfil da linha de baixo. Não pode. Ou ele cai na linha de cima, ou ele cai na linha de baixo. Essas linhas são exaustivas e disjuntas. Então, a probabilidade do x1 ser 0, que é esse valor aqui, essa possibilidade aqui, ela é simplesmente a soma de todos esses eventos disjuntos, que é essa soma desses valores azuis.
Então, a probabilidade do x1 ser zero, x1 ser igual a zero, é a união desses eventos aqui, onde o x2, o x3 e o x4 variam sobre os seus valores possíveis. Você tem que fazer essa soma. Então, a distribuição marginal, ela é fácil, você encontra ela somando sobre as linhas. Depois que você já somou, então, todos os valores do x1 ser igual a 4, para encontrar o próximo valor, você não precisa somar essas linhas daqui de baixo, não. Você pode obter por subtração, porque o x1 ou ele é 0 ou ele é 1, só tem dois valores possíveis. Você já achou um deles, o outro você obtém por subtração. A x3. x3 ela não tem só dois valores possíveis. A variável x3 tem valores 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Não, é 1, 2 e 3. Então, como é que seria a probabilidade do x3 ser 1? Bom, é a mesma coisa. Você vem aqui na tabela, você vai pegar todas as linhas em que o x3 é igual a 1, eliminar todas as outras, pega só as linhas que estão em azuis e soma as probabilidades que estão do lado de cá sobre todas essas linhas. Essas linhas, lembrem, gente, isso aqui não é o dataset, isso aqui são os valores possíveis da configuração do vetor x1, x2, x3, x4. Tá? O seu dataset pode ter, por exemplo, algumas desses, talvez se o dataset for pequenininho, talvez essa configuração que está aqui, 1, 0, 1, 1, talvez ela nem apareça no seu dataset. Vamos pegar uma menor aqui, por exemplo, sei lá, essa aqui, ó. Ela tem uma probabilidade pequenininha, menos de 1%, 0,2%. Se o seu conjunto de dados for pequenininho, talvez essa configuração nem apareça lá. Aqui o que eu estou fazendo é listando todas as possibilidades, né, todas as possibilidades para o vetor x1, x2, x3, x4, e colocando aqui a probabilidade daquela configuração aparecer. Isso aqui não tem nada de estatística, não tem dataset aqui. Isso é probabilidade. Então, a probabilidade do x3 ser 1 é somar essas linhas azuis. x3 igual a 1. x3 igual a 1. x3 igual a 1 a gente já acabou de calcular. Foram essas linhas que estão em azuis aqui. Agora eu vou calcular outra linha. x3 igual a 2. É a mesma coisa. Eu venho na coluna x3, isolo todas as linhas em que o x3 foi igual a 2 e somo todas essas linhas aqui. Isso me dá a probabilidade de acontecer o evento x3 igual a 2. Porque o evento x3 igual a 2 é a união de vários eventos. Os eventos são essas linhas azuis, onde o x1 assume um certo valor, o x2 assume um certo valor, o x4 assume um certo valor e o x3 é 2. Então, soma essas probabilidades e divide por 100 para ter a probabilidade final. E aí, a última probabilidade, que é você já calculou o x3 ser 1, x3 ser 2, o x3 ser igual a 3, você pode obter por subtração. Não precisa calcular somando as linhas da tabela. Então, marginalização em geral. Quando você tem um vetor x com vetor de variáveis aleatórias, xi tem n valores possíveis, você quer obter um dessas variáveis, a marginal dela, você simplesmente, para cada um desses, a chance do xi ser 1, vai ser uma soma desse número de elementos da tabela da distribuição conjunta. E quando você quer a distribuição marginal de duas variáveis? Quando a gente está falando marginal, a gente está falando o seguinte, você está integrando, você está fazendo a soma sobre as possibilidades das outras variáveis. Então, como você está isolando aqui x1 e x2, qual que é a chance de ter a x1 igual a 0 e x2 igual a 1? A gente vai somar, a gente vai escrever esse evento como a união de uma série de eventos onde o x3 assume um valor e o x4 também assume um valor. E aí a gente soma as probabilidades da tabela. Então, estão aqui, o x1 igual a 0 e o x2 igual a 1 são essas linhas em azul. Essas linhas em azul, elas têm valores diferentes para o x3 e para o x4. Somando esses valores aqui, a gente encontra a probabilidade de x1 ser 0 e x2 ser 1. Quando a gente tem um vetor aleatório, essa definição a gente já deu também, elas são independentes se a probabilidade, essa probabilidade conjunta, ela pode ser escrita como produto
das probabilidades marginais das variáveis, né? Cada uma das variáveis separadamente. E se o vetor for composto de variáveis independentes, a gente sabe que se você condicionar, se você falar os valores, um evento associado com as outras variáveis, a probabilidade de uma das variáveis x1 ser igual a 1, ela não é alterada. Ela continua igual a x1 igual a 1. Como é que a gente pode simular um vetor aleatório discreto? A simulação de variável discreta é muito simples. Se você tem o x aqui, é um vetor aleatório, vamos imaginar que é um vetor com 4 posições com aquelas probabilidades que eu mostrei anteriormente. A gente faz o mesmo truque que a gente usou com uma variável só. Em vez de ter esse tanto de valores aqui, você tem essa lista de valores possíveis. Os valores agora, na verdade, são vetores, são pontos com dimensão 4. Você acumula essas probabilidades. Então, aqui as probabilidades acumuladas. E agora gera um número no intervalo 0,1. Aqui seria um número no intervalo 0,100. E verifica onde que ele cai. Dependendo de onde ele caiu, você seleciona um número. Por exemplo, simula um número, né, com uma variável uniforme 0,1. Vamos supor que tenha dado 0,3215. O que acontece, então, é que o vetor x foi essa configuração aqui, para o x1, para o x2, x3 e x4. Por que está sendo selecionado assim? Bom, você pega esse valor e percorre essa lista das probabilidades acumuladas aqui. Aonde que ele cai? Ele cai aqui, entre esses dois valores. Ele é maior do que esse cara e menor do... Aqui eu estou multiplicando por 100, tá, gente? Que as probabilidades foram multiplicadas por 100, então seria 32,15. 32,15 está entre esses dois valores. Então, estando entre esses dois valores, significa que o valor que saiu é o valor, é esse daqui. Você já saiu dessa categoria. Então, se foi entre 0 e 4,6, você seleciona esse cara. De 4,6 até 11,3, você seleciona a segunda linha. E assim por diante. Então, caiu entre esses dois valores aqui, você está selecionando essa linha aqui. Então, observa uma coisa importante. Essa geração, eu quero gerar x1, x2, x3, x4, o vetor inteiro, eu não estou gerando separadamente cada variável aleatória do vetor, com base na distribuição marginal dela. Eu não faço isso porque as variáveis elas não são independentes. A x1, x2, x3, x4. Essas daqui que eu coloquei aqui, elas não são. Tá? Se você verifica a propriedade, vai ver que elas não são independentes. Então, isso significa que quando você seleciona um valor para o x3, você, de certa maneira, já está induzindo alguma coisa para o valor da x4, da x2 e da x1. Você não pode ignorar o que você gerou para o x3. Então, você não pode gerar independentemente o x4, do x3, do x2 e do x1. Você tem que gerar conjuntamente. Você tem que gerar as 4 de uma vez só, que é o que a gente está fazendo aqui. Só para encerrar, gente, mais 5 minutos aqui. Às vezes a gente tem um array bidimensional. No caso da gente ter só 2 variáveis aleatórias discretas, é bem comum a gente apresentar a distribuição conjunta da variável como um array de 2 entradas. Por exemplo, voltando lá ao teste diagnóstico, em vez da gente colocar os testes de estados e colocar 4 linhas, a gente coloca essa tabela com 2 por 2. A gente coloca os valores possíveis de uma das variáveis nas linhas e o valor possível da outra variável nas colunas. Então, aqui o teste rápido está aqui nas colunas, o teste ouro está aqui nas linhas. E as 4 probabilidades que somam 1, elas ficam aqui dentro, no corpo dessa tabela. E na posição IJ, então, do array, a gente está colocando essa variável aqui. Essa probabilidade, desculpe. E aí até vem agora a razão dos nomes, né? Por que chama distribuição marginal? É porque quando você está olhando a distribuição de uma das variáveis, por exemplo, do teste ouro, você está somando esses números aqui e obtendo essa margem da tabela. Você coloca a distribuição de uma das variáveis nas margens da tabela e por isso que ganhou o nome de distribuição marginal. Por exemplo, TO igual a 0, TOC 0, se você soma sobre os valores diferentes do TR.
Então, é 0,40 mais 0,19. Essa soma aqui, você coloca aqui nesse pedaço da tabela, na última coluna. A mesma coisa aqui, TO igual a 1, teste ouro igual a 1, você soma e coloca aqui. Então, essa margem da tabela, ela te fornece a distribuição marginal do teste ouro. Fazendo a mesma coisa na outra margem, na margem de baixo, você encontra, soma aqui sobre o TR igual a 0, somando sobre os diferentes valores do TO, e encontra. Então, esse nome vem dessa situação histórica, antiga, quando você tinha olhando só duas variáveis. Tá? Alguém está perguntando alguma coisa? Não. Ok, gente, vamos parar aqui. A gente volta na próxima aula dando um exemplo de alguns cálculos com essa distribuição conjunta, condicional e marginal, em cima de um exemplo de mobilidade social no Brasil. Ok? Então a gente volta na semana que vem. Tem alguém? Tem alguma pergunta? Alguma questão? Professor, Diga. se a gente fosse fazer tipo um Kolmogorov multivariado, a gente faria tipo essa distribuição acumulada de todas as variáveis e ia vendo ao longo do tempo como que elas estão distribuídas? Eu acho que não existe Kolmogorov multivariado, não. O que justifica o Kolmogorov é o fato de você fazer uma inversão da função de distribuição acumulada, e aí você não consegue fazer isso quando você tem a acumulada multivariada. Então, não tem Kolmogorov multivariado, não tem. Mas qual que era a pergunta? O que você queria fazer com o Kolmogorov multivariado, se ele existisse? Achar... Não sei, era só perguntar mesmo. Não, checar uma distribuição, né? Não, todo mundo tá perguntando isso. A gente vai, nós não vamos deixar de lado, não, tá, gente? Tá inclusive fora de ordem. O livro lá já, nesse momento, falando de vetores, ele já falou antes de como fazer testes o teste Kolmogorov e teste Q quadrado. A gente falou do teste Kolmogorov já, não falamos? Sim, Kolmogorov a gente falou. A gente não falou, foi do teste Q quadrado. Eu pulei, foi o teste Q quadrado. Tá, mas a gente vai falar deles. Nós vamos falar dele. Ok. Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Eu sei que eu falo muito, canso todo mundo, mas vocês têm que perguntar também, senão a aula fica muito monótona. Para mim e para vocês. Para mim, eu vou aqui meio que no piloto automático, mas... Bom, mas é isso, gente. Então tá. Então a gente volta a se encontrar na quinta-feira. E eu estou atualizando lá a página e vou estar soltando mais uma lista de exercícios hoje. Tá bom? Outra coisa, eu coloquei lá finalmente na página, eu tinha falado também que eu ia colocar um notebook de Python com geração de número aleatório em Python. Eu coloquei lá, eu não sou uma pessoa muito proficiente em Python ainda, então se você tiver comentários, dicas ou quiser fazer sugestões e tal, por favor, você fique à vontade, manda aí. A gente sempre, importante é estar sempre aprendendo, tá bom? Ok, gente, então vamos encerrar aqui, estou parando a gravação.